Ô, Paiva, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Da década de 70 para cá, houve uma sistematização no atendimento do paciente com trauma crânioencefálico. Isso é muito importante. Eu lembro a mãe do meu amigo aqui que morreu por causa de traumatismo. Eu recordando o filme, eu não lembro de nenhuma sistematização no atendimento dela. Era uma coisa muito precária. Estava ali no meio da década de 80, uma coisa. E isso progrediu. O que aconteceu e qual a importância, o impacto disso na sociedade? Então, no final dos anos 70, em 1978, um colega ortopedista pegou a família e foi passear no final de semana. Como diferente Ortopedista, hein? Como diferente dos médicos brasileiros, os médicos americanos são ricos, ele pegou a família e levou no avião dele. E o avião teve um problema, ele pousou o avião, um pouso forçado, caiu, quebrou, né, destruiu o avião. E a família dele foi resgatada pelo pré-hospitalar, né, pela equipe de bombeiros lá. E ele vivenciou no atendimento dele e da família a diferença de qualidade de sistematização do atendimento que os bombeiros fizeram para o atendimento que os médicos fizeram, a enfermagem, depois que ele chegou no hospital. E ele percebeu o seguinte: os bombeiros conversavam entre si, tinham alguma sistemática, enquanto os médicos e as enfermeiras no hospital eram desorganizados. Então, duas pessoas estavam vendo a pressão, mas ninguém tinha visto se ele estava respirando, a família. Então, depois de sofrer esse traumatismo e esse trauma, digamos assim, trauma psicológico da experiência, ele decidiu trabalhar na elaboração de um programa sistematizado de atendimento ao paciente ao trauma. E 3 anos depois, esse programa foi admitido, né, pelo Colégio Americano de Cirurgiões, e hoje tem o nome de ATLS, que é o Suporte Avançado de Vida no Trauma. Claro, foi aperfeiçoado de 80 até hoje, né, em edições subsequentes, mas basicamente houve uma organização do atendimento em que aquilo que oferece maior risco de vida é visto primeiro, isso vai deixando progressivamente as outras coisas. Claro, é tudo muito rápido, mas foi sistematizando esse atendimento. Então, por exemplo, respiração em vias aéreas, que o paciente pode falecer muito rápido, você tem que ver primeiro. Olha, mas o paciente levou um tiro no crânio, ou levou uma machadada na cabeça, no meio da cabeça. Eu vou ver primeiro se ele está com vias aéreas obstruídas? Exatamente. Eu vou ver primeiro a respiração? Exatamente. Eu vou ver primeiro a circulação? Sim. Por 2 questões. O aumento do risco de vida mais imediato. Então, o machado vai ser um problema, mas pode colocá-lo em risco de vida, mas vai demorar algumas horas. Enquanto, se ele tiver com sangue nas vias aéreas, sangue no trajeto do ar, ele vai morrer em alguns segundos, alguns minutos. Então, de fato, tem que ser visto primeiro o que é mais prioritário com termos de risco de vida. Isso termina tendo impacto também no paciente com trauma de crânio. Porque se o paciente tem a machadada na cabeça, mas está respirando bem e a pressão está boa, a possibilidade dele de se recuperar é muito grande. Se o mesmo paciente com a machadada na cabeça tiver um evento de falta de oxigênio, você praticamente triplica a mortalidade, não aquele que morre pela falta de oxigênio, mas a mortalidade pelo trauma. Se o paciente tiver hipotensão, você duplica a pressão baixa, a pressão baixa, de fluxo isso. no cérebro. Você duplica a morte dele, não se ele morrer de falta de sangue, mas ele morrer do trauma. Porque como o cérebro já está em sofrimento e você incorpora o sofrimento adicional da falta de sangue ou da falta de oxigênio, isso faz com que mais células do cérebro morram e, portanto, a capacidade de recuperação, o risco de morrer, aumenta muito. Então, por esse motivo, essa sistematização. Ao longo das décadas, passou-se a sistematizar também o atendimento pediátrico, o atendimento antes do suporte hospitalar e mesmo o padrão de atendimento ao traumatismo, né? Com medidas, e aí houve uma associação americana chamada Brain Trauma Foundation, que é uma integração entre as 2 instituições de sociedades neurocirúrgicas dos Estados Unidos, que construiu protocolos, né, de padronização do atendimento de acordo com o nível de evidência. A gente está atualmente na 4ª edição do nível de evidência do que você tem que fazer para esse paciente no atendimento neurocirúrgico e atendimento também dentro da sala de emergência. Então, o tipo de soro que você vai dar para esse paciente, se faz transfusão sanguínea, se dá remédio para evitar
crise epilética, se baixa a temperatura dele ou não. Então, tudo isso foi sistematizado, baseado em artigos científicos de maior impacto, para uma construção sistematizada do atendimento. Num centro de trauma de grande porte, muitas vezes a equipe médica de enfermagem, que é essencial também para o atendimento desses pacientes, eles têm muita experiência e aí é mais fácil de ter um bom tratamento. Entretanto, essa sistematização ela é mais importante ainda nos centros com menos volume de trauma ou com menos equipamentos, porque aí você sabe o que fazer, senão você vai fazendo ali, cada médico faz da sua cabeça e muitas vezes, como é uma doença que às vezes as pessoas não têm tanta vivência de tratamento, podem tomar condutas que não são as mais adequadas para o paciente. Paiva, tô lá no trânsito, caiu um motoqueiro na minha frente, o que eu devo fazer? Isso é o dia a dia. É o dia a dia, exatamente. Então, você está lá na Marginal Tietê, o motoqueiro andando ali no corredor, caiu. Aí o cenário que a gente coloca é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado com proatividade quando você não sabe o que fazer. Exatamente. Então, é essencial que você não mobilize essa pessoa, porque na ânsia de tentar ajudar, você pode piorar, porque muitos desses pacientes podem ter lesões traumáticas do pescoço, da coluna, e isso incorporar e piora para esse paciente. Então, a ideia é você, principalmente a gente tem em São Paulo um sistema de resgate feito pelos bombeiros, que é muito eficiente. Então, a ideia é você acionar o mais rápido possível o sistema de resgate para que eles venham ver o paciente, eles tenham uma preparação técnica para imobilização do paciente, para melhor condução do paciente. Que às vezes você achando que está ajudando, porque está ajudando essa pessoa a se levantar, você pode estar causando uma lesão adicional na coluna desse paciente e tornar esse paciente, às vezes, paraplégico ou tetraplégico pelo resto da vida por ter tentado ajudar. Faz o que você sabe fazer, pega o celular, isso, né? Exatamente. É o que você mais gosta de fazer, né? Olhar o celular, pega o celular e fica ligando lá e enche o saco. Sempre lembrando que essa sistematização, você falou uma coisa muito interessante, ela é assim, muito rápida e muito prática nos hospitais do SUS, né? Porque normalmente esses pacientes com trauma crânioencefálico, eles vão parar no sistema público. E existe uma sistematização de atendimento e para onde é que você vai mandar o paciente. Inclusive na cidade de São Paulo, se o cara do ATLS lá vê, teve um trauma crânioencefálico, tal hospital é referência para isso, vamos levar para lá, e lá já existe uma sistematização, né? Isso é uma situação muito curiosa, porque assim, o SUS, por subfinanciamento, tem vários problemas, isso é notório, todo mundo sabe. Mas o atendimento ao traumatismo, né, esse traumatismo grave, em alguns centros, hospitais públicos, hospitais de escola, aqui em São Paulo, é feito com uma qualidade muito boa. Então, muitas vezes, a qualidade até... Por ter você essa vê diferença, rotineira, né, entre hospitais privados e públicos. Isso, exatamente. Até, às vezes no hospital público você consegue ter uma sistematização até mais apropriada, porque é o dia a dia, é o recebimento e realmente a organização de uma sala de trauma nos grandes hospitais de São Paulo é de uma qualidade muito boa. Então isso realmente, esse atendimento é feito como uma excelência ali no SUS. Paciente bateu o carro, caiu, foi atendido pelo SAMU, foi parar no pronto-socorro. Eu queria que você desse uma ideia para as pessoas, quando é que o neurocirurgião entra em cena? Chegou um paciente grave no pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Está lá, chegou na sala. Mostra para a gente, dá uma ideia para a gente de como é o atendimento desse paciente quando o neurocirurgião entra na cena. Isso é uma situação interessante, né? Porque a gente tem uma percepção do neurocirurgião como algo muito ultra ali específico, que vai atuar num grupo pequenininho de doenças, e o traumatismo é o que traz o neurocirurgião para o contato no aspecto de impacto socioeconômico pelo volume de pacientes que têm traumatismo. Então é o que justifica. Só para você ter uma ideia, tem uma publicação bem interessante da Lancet de alguns anos que falava o seguinte: olha, o que na medicina de fato faz uma diferença gigantesca e o que na medicina, que especialidades poderiam, por exemplo, num cenário pós-apocalíptico, que especialidade não precisaria? Então,
alguns procedimentos dermatológicos, cirurgia plástica, as coisas desse tipo. E neurocirurgia era uma das poucas especialidades que, de fato, teriam que continuar existindo mesmo no mundo apocalíptico, porque o cenário do traumatismo crânioencefálico, hematomas subdurais e condições desse tipo são realmente essenciais para a sociedade em termos de impacto epidemiológico. Então, de maneira geral, a presença do neurocirurgião confirmado o diagnóstico de traumatismo crânioencefálico, a necessidade de atuação muitas vezes é muito rápida. Então, por isso que ele tem que estar em loco muito facilmente acessível, porque não é algo que ele possa, por exemplo, olha, a gente não tem, vamos transferir, vamos pedir uma avaliação para amanhã. Muitas vezes você chega um paciente em coma, tem um hematoma, e o tratamento desse paciente, tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que 4 horas faz uma diferença gigantesca em termos de desfecho dos pacientes. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Então, assim, a presença ideal é na sala de emergência, já enquanto o pessoal da cirurgia do trauma está fazendo esse atendimento inicial, já ir fazendo o diagnóstico, tendo o diagnóstico, já estabelecer as medidas de tratamento, sejam clínicas ou cirúrgicas, mais rapidamente possível, e depois dessas etapas iniciais, dar continuidade ao acompanhamento do tratamento na UTI, com a integração com o neurointensivista, que é algo essencial. O médico de UTI que tem formação em doenças neurológicas hoje tem uma relevância muito grande no tratamento desses pacientes.